Lá vai fogo! Pentakill. Bom dia, boa tarde ou boa noite a vocês que nos ouvem. Sejam todos muito bem-vindos ao Black Stage. Aqui você encontra de tudo um pouco sobre os esportes, esse cenário que movimenta milhões de pessoas e muita grana ao redor do mundo. Eu sou o MD, o seu jornalista de esportes. E cara, falando em grana, meu amigo, tem gente que paga, hein? Eu sou o Silvio e hoje a gente vai falar de finanças e tudo o que move o esportes no Brasil e no mundo. Tudo certo, pessoal? Eu sou o Stu. Viemos aqui para falar o que realmente movimenta esse mercado, então, né? É um mercado, isso é antes de tudo. Então, vamos que vamos. Oi, pessoal, eu sou o Luke e a gente vai falar do que nunca é demais, né? É verdade. Uhum. Nunca é demais e tá sempre faltando na minha carteira. Bom, vamos começar com um questionamento básico aqui, mas que eu acho que é muito importante e que eu acho que o Silvio é a pessoa que mais tem qualificação para responder aí pra gente. Por que empresas investem nos esportes? Principalmente é visto que o esportes é tratado como marketing hoje, né? Se fosse tratado de uma outra forma, o nosso governo teria alíquota de impostos e conseguiria fazer a dedução. E muito mais empresas iriam investir no esportes. Então, hoje, esportes é tratado pelas empresas enquanto investimento como marketing. Não se iludam. É, é basicamente isso, entendeu? Então, essa é a parte do esportes que a gente fala sobre entretenimento. E por que que as empresas fazem investimento no esportes? Porque quer engajar esse público, o público competitivo, o pessoal que joga, o pessoal que assiste, que acompanha. Querendo ou não, se você não tem audiência, você não tem resultado, você não tem retorno. Imagina um estádio de futebol que você não tem torcida. O futebol ia falir no mundo. A mesma coisa no esportes. Então, assim, existe aporte financeiro por parte das empresas para ter a sua marca no uniforme, num banner, em algum lugar, mas basicamente esse é o foco dela. Marketing e retorno de imagem, seja com atletas, nos uniformes, seja nas promoções, em publicidade, ou mesmo em live e criação de conteúdo. Eu acho que a gente dizer que o esporte eletrônico é tratado como marketing vai muito daquela coisa de propaganda na TV. Não sei se a gente consegue relacionar isso, porque é uma marca que está tentando chegar a um público específico que tem a relação com o seu público-alvo. Né? Então as pessoas hoje elas investem, claro que elas investem algumas para ter retorno financeiro, mas outras empresas investem para que a sua marca alcance novos lugares, né, Luke? Exatamente, né? A gente tem visto cada vez mais empresas entrando no cenário de esportes, como o Silvio bem falou, e é uma das coisas que faz muito sentido aqui no Brasil. Nos últimos anos a gente tem visto cada vez mais marcas de fora entrando, né, como patrocinadoras de times, de campeonatos principalmente, porque necessariamente é um público muito grande, é um público que vem crescendo ao decorrer dos anos. A gente comentou isso em alguns episódios atrás, né, com a popularização dos esportes, como a gente está envolvido em cima disso. E aí, empresas de fora têm essa oportunidade, né? Tipo, de aparecer um pouco mais, de estarem visíveis a um público que muitas vezes não era o foco principal, como a gente viu em vários momentos a Red Bull entrando em algumas equipes, como tá aqui na camiseta da Fúria, outras vezes a própria Mastercard, que é uma das principais patrocinadoras do CBLOL no Brasil. Então, empresas veem esse mercado de uma forma muito diferente e basicamente uma vitrine gigantesca, né? Porque você consegue ter uma retenção de um público que muitas vezes está adentrando a uma vida adulta, está conhecendo coisas diferentes e possa, obviamente, utilizar dos seus produtos ou serviços. É legal falar que a gente tem marcas que são endêmicas e não endêmicas. Sim. O que é isso, né? Endêmica é quando ela de alguma forma já está inserida, já tem um elo com esse público. Uma marca de um teclado, de um mouse, de um monitor, de alguma coisa que já está focada no games e nos esportes. E quando ela é não endêmica, por exemplo, Mastercard, ela é uma marca não endêmica. Ela não tem um elo direto com
o esporte com o game, a Kit Kat, né, que a gente falou do CBLOL aí, que estão marcas, então, não endêmicas. E por que que as marcas não endêmicas, embora não tenham essa vertente de estar próximas, elas fazem esse investimento? Porque o consumidor, o jovem consumidor da faixa, se você for falar de Free Fire, é um pouco mais jovem, Fortnite, mais jovem. Se for falar de League of Legends, CS, é um público um pouco mais velho, Valorant, enfim, etc. Porque assim, ou eles consomem o produto dessa marca, ou eles são filhos de pessoas que vão consumir essa marca. Então, por exemplo, o jogador sazonal, o entusiasta do esportes, do game, ele consome, né, um salgadinho, uma bebida, um refrigerante, um energético, um chocolate, ou ele vê uma série, um filme. Então você vê distribuidoras de séries, de filmes também fazendo investimentos na marca. Ah, fazem apostas online, desde que você tenha mais do que 18 anos. Então sempre vai tendo essa renovação de público. Ah, tudo bem, um jovem de 18 anos não vai comprar uma BMW, uma Mercedes, mas se o pai, o tio, o avô tem esse poder aquisitivo e ele tem alguma influência, ele vai dizer, pô, essa marca patrocina meu time do coração. E o esportes hoje cada vez está muito mais próximo ao que a gente vê no futebol, que é a paixão nacional. Uhum. Então as pessoas vão tendo seus times dos corações, e inclusive os times de futebol vão tendo seus times de esportes. Então isso cada vez está mais ligado. Eu acho que essa questão de marcas endêmicas e marcas não endêmicas, é, hoje em dia já não tem tanta importância assim você não ser uma marca endêmica, tipo, sei lá, uma marca de energético, e sim uma marca de chocolate, como é o Kit Kat. Ou como o Luke falou, né, a Mastercard. Mastercard, pô, patrocinou o Mundial de LoL. Né? Tinha banner da Mastercard dentro do modo espectador do LoL na final do Mundial. E só que, cara, é simples. O gamer, ele não consome só coisa de games. O gamer, ele come, o gamer, ele bebe, o gamer, ele sai, o gamer dirige carro, o gamer compra roupa, e tudo isso está relacionado. Você consegue investir ali, você consegue, não sei, construir a imagem de uma marca ali. Claro que ninguém... Hoje em dia é muito mais difícil você pegar alguém de surpresa e construir a imagem de uma marca, sei lá, tem uma imagem de marca super ruim no mercado, daí você vai lá e cria uma super, nossa, maquiada dentro do cenário. Não existe isso, não dá. Mas, porém, quando entretanto, todavia, você consegue entrar no cenário e angariar um público novo, provavelmente, patrocinando um time, patrocinando um campeonato, de algo que aquela pessoa gosta, ela vai provavelmente começar a consumir. O próprio Kit Kat, quando as pessoas estão sendo entrevistadas na Arena CBLOL, que agora tem torcida presencial, eles ganham um Kit Kat e fazem entrevista segurando o Kit Kat. Cara, eu não sou assim, mas muitas das pessoas podem sentir vontade de comer um Kit Kat porque tá vendo o Kit Kat na transmissão. E dá aquela lombriga de vontade de comer um Kit Kat. Então, você usar disso como uma estratégia de marketing para sua própria marca é muito importante. E também, eu não sei se vocês querem entrar nisso depois, mas também tem as pessoas que usam isso para ganhar dinheiro também, que elas investem para ter um retorno depois. Eu não sei, o Stu tá quietinho, eu quero cutucar um pouco ele. O que você acha sobre a questão das marcas fazerem a divulgação do seu produto dentro dos esportes eletrônicos? É uma questão de visibilidade, né, em primeiro lugar, assim. Óbvio, assim, já falou que o pessoal que está assistindo o campeonato, por exemplo, óbvio que ele consome outros tipos de coisa. Mas acho que até na intenção, assim, às vezes ele não é na faixa etária, assim, que já está pensando em comprar um produto que é da BMW, ou que é da Mercedes, ou que são, né, marcas que estão no segmento dos esportes, por exemplo. Mas ele vai ter aquilo em mente, na verdade. É uma marca que entrou no segmento de alguma coisa que ele assiste, que está entrando no mundo dele, assim, de certa maneira, né, dos esportes ali, e ali ele está vendo, de certa maneira, uma forma positiva, assim, para ele, quando tiver condições, né, vai ter esse sonho de consumo, assim, às vezes, relacionado com uma dessas marcas, às vezes. Claro que acaba sendo um negócio até mais psicológico no futuro, assim, então a gente querer comentar sobre isso, acho que é ok, mas hoje, assim, falando mais do mercado de esportes mesmo, a questão da visibilidade, que a gente não pode também se iludir que é o patrocínio o que mais movimenta nesse meio hoje, né? É dinheiro de patrocínio. Ela não está no mesmo nível de uma organização de esportes tradicionais assim hoje, que ganha muito com aí, né? Tem um estádio que vai ter daí os ingressos, vai vender produtos, porque já tem também
alguns clubes com mais de 100 anos de história, por exemplo, né? Tem todo uma consolidação, assim, de uma estrutura, assim, que hoje a gente vê os esportes caminhando, os esportes eletrônicos, no caso, para essa direção, de certa maneira, né? Eu sou otimista, na verdade, em acreditar que não vai demorar tanto tempo assim, até por causa eh, desse advento tecnológico hoje do entretenimento que é o esporte eletrônico. As transmissões crescendo cada vez mais, batendo recordes ano após ano, assim, do pessoal, mais pessoas assistindo, mais conteúdo sendo criado, mais qualidade de conteúdo sendo criado também em relação a esses eventos, em relação a esses campeonatos, tá? Poxa, até deu um quentinho no coração, assim, pensar nesse sentido, na verdade, né? Em algum momento no passado, já teve muito investimento em esportes. Pré-pandemia, quando a gente estava no início do desenvolvimento, com o aquecimento, né, dos times, saiu meio que do cenário amador de só um joguinho, né? Como a gente falou em 2014, 15, 16, 2018 para frente as coisas começaram a aquecer muito e teve muito investimento. A gente teve o advento da pandemia, né, que foi muito prejudicial em vários aspectos para a nossa pra população mundial, aqueceu muito a audiência, principalmente em criadores de conteúdo, nos times jogando online e tudo mais. Pós-pandemia, o mercado começou a se recolher um pouco enquanto a investimentos e começou a analisar onde investir e como investir. Então, se antes era pegava os malote de dinheiro e jogava no esportes, fala, vai lá e faz como tem que ser feito, ou etc. Agora, as coisas estão mudando. E um exemplo disso foi o CBLOL nesse ano, né, com alguns times, né, pagando multas milionárias, fazendo investimentos, entrando, e agora replanejando, né? E uma outra coisa que, baseado até no que a gente está falando, que eu acho que é muito legal, hoje o nosso público do esportes, depois desse deslumbre, começou a entender, e entre muitas aspas deixou de ser bobo, que muitas marcas entram para o esportes apenas para angariar novos seguidores, não fazem o investimento legítimo e depois de alguns meses apenas sai e como se nada tivesse acontecido. Hoje a gente já está muito mais vacinado e entende quem realmente está apoiando o desenvolvimento do cenário do esportes e quem apenas quer surfar nessa onda. E assim, você falou sobre o investimento não ser tão grande agora quanto era na época da pandemia. Contudo, ele ainda é grande, né? A gente não pode não ter essa dimensão, porque assim, era exponencial, era um negócio explodindo e agora não é tão grande. Porém, a gente ainda tem uma previsão, né, de que a receita do esporte eletrônico, que eu não estou incluindo games, estou incluindo esporte eletrônico, esse é um dado do Statista, e chega a 3,8 bilhões de dólares. Só que a gente também tem um porém, que, que 2,1 bilhão dessa receita aí vai vir só dos sites de aposta. Então, todos os pontos bet que você pode imaginar estão inclusos aqui. E boa parte dessa receita vem exclusivamente dos Estados Unidos, que é o antro da gastação de dinheiro do mundo, né? Mas eu acho que tem que ter apostas mesmo, tem que ter esse investimento por parte dos times para que eles possam retornar. Inclusive, casas de apostas que queiram patrocinar tanto a Black Hat, os programas da Black, a gente anuncia no começo, no meio, no fim. Venha, venha, procure, tá lá, contato, arroba, e é isso aí, vamos lá. É, É a visibilidade que você quer, arroba. A visibilidade. Não, mas essa parte das apostas eu acho que se difundiu muito rápido, né? Uhum. Vendo do que a gente tem vivido, principalmente nos esportes tradicionais, mais inclusivemente no futebol e no basquete, que eu tenho acompanhado que tem girado muito, assim, a gente tem visto em outros esportes também, as apostas esportivas elas têm se popularizado muito, muito rápido, e dentro dos esportes a gente tem que pensar também nessa expansão, porque é algo que, assim como gera muita popularidade, tem muita gente acompanhando, com certeza ia ter muita gente apostando em cima e tudo mais. Tem é, é, esse nicho muito grande de quem aposta também estar acompanhando esportes por conta disso. Não é só o público de esportes especificamente. Então, é algo que, projetando esse lucro em cima das apostas, já se juntando com o lucro total do que a gente tem visto do mercado,
a gente tem que começar a pensar também de formas diferentes de entender como isso vai beneficiar dentro do cenário de esportes, porque uma vez que já está introduzido, a gente tem que entender qual a melhor forma da gente aproveitar isso. A gente não vai conseguir, obviamente, aproveitar 100% disso agora, como eu falei, né? Foi muito rápido a dimensão que se tornou isso. Mas principalmente a gente entender até onde esse lucro vai ser revertido pro próprio cenário, até onde isso vai aparecer. Nos esportes tradicionais, a gente tem visto grandes casas de apostas colocando dinheiro em campeonato brasileiro, em Série B, outros campeonatos ao redor do mundo. Vamos entender também o que está acontecendo, né? Poucas coisas já apareceram em questão de campeonatos. Muitos times se associaram a isso, né? Mas vou colocar em exemplo o Rainbow Six, que é o meu caso. A própria Ubisoft, ela não aceita patrocínio de casas de aposta. Então, você não vai ver um time de Rainbow Six utilizando na camiseta um patrocínio de uma casa de aposta. Então, já é um negócio que acabou se fechando um pouco para entender o que está acontecendo. Em Uhum. alguns outros esportes, eu vi que aconteceu algo parecido também, por conta desse lucro muito grande que tem sido as casas de apostas, principalmente em questão de patrocínio, né? Eu acho que acaba entrando que o dinheiro que roda nas casas de apostas também é contado no dinheiro que o esporte movimenta, no caso, né? Acabou que o dinheiro, de certa maneira, cresceu um pouco exponencial porque muitas pessoas sentiram que já estavam assistindo mesmo, conseguiam ter pensar a possibilidade de ter algum ganho com isso. Mas o mais complicado, eu acho, foi quando alguns jogadores que daí acharam que poderiam estar fazendo isso também, né? Aconteceu tanto no esporte tradicional quanto no esporte eletrônico e surf. Hoje, né, Salve pro Aleph que Manga aí. então Pois é. fica aí o questionamento que não é um negócio que é visto até pelo próprio jogador, às vezes, como um negócio ruim, no caso, mas ele não vê que isso tem um impacto direto no que está acontecendo imagino, não ter uma difusão ainda da gente entender qual que é a dimensão dessas casas de apostas hoje. A gente sabe que foi por causa do jeito que a internet hoje, né, se desenvolveu, especialmente, tem aplicativo para bastante coisa, o pessoal conseguiu fazer uma parceria de ter vários dados, né, sobre partidas tanto de esporte tradicional quanto agora de esporte eletrônico para poder apostar, inclusive, em relação a qualquer uma daquelas estatísticas ali, alguma coisinha para ver se muda alguma coisa. Essa facilidade, essa proximidade de ter alguma possibilidade de ganho, ela entra em contato também com a dificuldade, às vezes, que algumas organizações têm de arrecadar, no caso, né? É paradoxal nesse sentido, porque aí o atleta, às vezes, né, tipo, que já tá tentando entrar num Tier 3 num universitário, assim, ele tá se envolvendo já com o esporte eletrônico a nível bem pessoal, assim, bem visceral, ele tá tentando ganhar alguma coisa mais com isso, mas a partir do momento que ele tá tentando fazer as duas coisas ao mesmo tempo, ele não pode, e ele nem sabe o porquê, e acaba sendo punido por isso, inclusive. Putz, é um cenário bem esquisito a gente falar sobre, assim, muito a fundo, na verdade, né, mas querendo ou não, é uma pauta bem presente também. Eu acho que é importante a gente ressaltar muito nesse negócio das casas de aposta, porque, primeiro, é um risco, né, que se corre de virar uma WWE e acabar virando literalmente entretenimento esportivo só. Mas, assim, se você for ver, primeiro de tudo, qualquer gráfico que você vai analisar, o crescimento do esporte eletrônico aconteceu 2019 a 2021, foi o boom, assim, foi aquele negócio que, tipo, nossa senhora, esporte eletrônico, uou, vamos investir. E abaixo das apostas, que em todos os momentos que eu tô olhando e dados que eu tô buscando aqui agora, no momento eu tô vendo um gráfico do estatista, é, as apostas sempre estiveram muito acima e com assim, uma margem bem folgada. Logo embaixo, logo depois, em questão de números, de dinheiro que traz rodando o esporte eletrônico, vem os patrocínios e como eu posso dizer, os merchants, sabe? Então, assim, propagandas que você vai fazer, quando você vai associar a sua marca, como a gente estava falando ali, ao Mastercard, colocando a bandeira da Mastercard dentro de Summoner's Rift no LoL. Isso está incluso aí. E isso é uma coisa positiva, né? Apesar de a gente ficar com o pé atrás com a questão das apostas,
por questão dos atletas, etc., a gente tem uma coisa muito legal que é os próprios times e campeonatos e jogos no geral estão recebendo parte desse dinheiro. Não é só aposta e não é só compra de camiseta, venda de ingresso. Aliás, os direitos de mídia e as vendas de ingressos são bem pouquinhos comparados com o resto do bolo, né? Assim por dizer. E um assunto que eu queria comentar aqui com vocês, que eu acho que eu gostaria muito da opinião de vocês é sobre a representatividade dos Estados Unidos com relação ao volume de dinheiro, ou pelo menos com o pioneirismo dos Estados Unidos no gasto de dinheiro com o esporte eletrônico. Gasto não, no investimento, vai. Porque assim, a gente tem ali os Estados Unidos em 2023 representando o que é projetado, tá? Esse dado não está fechado ainda, foi uma projeção do estatista, 800 milhões de dólares em 2023. Dos 3,8 que eu tinha comentado, 800 milhões, dos 3,8 bilhões, 800 milhões nos Estados Unidos. E não é só, tipo assim, bobeira, sabe? Porque os times americanos valem muita grana, os times se envolvem com muita gente. Então, até a última pesquisa que eu fiz, não sei agora como é que tá, a Cloud9 tinha parceria com a Força Aérea Americana. E, bicho, pô, querendo ou não, você tem uma parceria com o exército americano. Pro povo americano conta muito, e isso aí reverte numa estabilidade do profissionalismo do esporte eletrônico, que é uma coisa que ainda está em falta aqui no Brasil, que é o profissionalismo, né? Você conseguir explicar para os seus tios, você conseguir explicar para sua mãe, para sua avó, para quem for, para sua irmã, para seu irmão, o porquê da importância do esporte eletrônico e da relevância, você tem um argumento sólido. Então, por exemplo, alguns times aqui do Brasil têm patrocínio de marcas de carro importadas, como o Silvio falou no começo. O Faker ganhou uma BMW, ganhou Mercedes, ganhou tudo já lá na Coreia, porque o cara é foda e ele ganha carro porque o time tem patrocínio de carro. Mas você ter também coisas não endêmicas, como já foi comentado, é importante para essa relação entre pessoas de dentro do cenário e pessoas de fora, para que elas comecem a compreender a relevância e a importância do profissionalismo e, por consequência, possam investir também. Como já aconteceu com o caso de Ronaldo, que já investiu em time de esporte eletrônico, Will Smith já investiu em time de esporte eletrônico, o Kisuke Honda, que é jogador de futebol japonês, já investiu em time de esporte eletrônico, o Snoop Dogg já investiu em time de esporte eletrônico. Então, assim, cara, é coisa, né? O Snoop Dogg ele investe em umas coisas nada a ver também, mas ele investiu em esporte eletrônico, isso é legal. Acho que nesse sentido, você falou dos Estados Unidos, pô, a maior economia global, parece que é eles que têm o dinheiro para gastar, no caso, né? Aham. Então, eles gastam o que eles quiserem e é por causa disso que acabou o transporte eletrônico. De certa maneira, até pode dizer que é isso, mas é porque a estrutura esportiva que tinha lá, com a NBA, com a própria NFL, por exemplo, gerou uma exigência assim, até do público em relação ao que eles queriam ver das transmissões de esporte eletrônico. E daí o Sim. mercado cresceu um pouco em volta disso também, né? Na real, inclusive, considerando que as desenvolvedoras dos jogos, em parte, têm sede nos Estados Unidos, começaram lá, né? O próprio LoL, pelo menos, começou ali. Isso, de alguma maneira, tem um impacto especialmente cultural, eu acho, que fez com que nos Estados Unidos foi mais rápido para o público se acostumar, se adaptar com a realidade do esporte eletrônico, que é uma coisa que a gente já conversa aqui hoje, como que eu vou explicar para minha tia, para minha avó, pô, não é tão difícil assim, é tão parecido quanto o esporte, na verdade, dependendo de você entender as regras do jogo. Mas daí tem que entender que é um jogo, no caso, e esse debate já tem muito pano que a gente já discutiu pra manga aí também, na verdade. Tem muito A gen- programa para rolar com esse assunto, né? Muito, muito. a gente tem que ver a máxima de que a gente sempre discute isso, né? Que o esportes ainda ele é muito ligado aos games, isso nunca vai mudar. E ele tá nas estatísticas, né? Ele é incluído nas barras das estatísticas de games. E hoje, games, e já há algum tempo, ele é duas, quase três vezes maior, né? O faturamento dele do que TV, música, cinema. Então, isso já é uma realidade. O público consome, e não só nos Estados Unidos, como no mundo, né? E isso só tende a crescer. Uhum. Começou com 2018, 19, 2020, e 2024 basicamente vai dobrar
o que a gente tinha em 2018. E em falar em receita, pegando o gancho do que o MD já tinha dito, patrocínio é o que move o esportes. Se você tem, sei lá, a ilusão de que um time de esportes, uma organização de esportes, se mantém com os valores recebidos por premiação de campeonatos, desculpa acabar com essa ilusão. Não paga. Um prêmio do CBLOL não paga basicamente um mês de salário de uma Loud, por exemplo, de uma Uhum. PEN. Então, é patrocínio. Outra é o que gera de mídia. Conteúdo, audiência, transmissões. Uma parte, alguns campeonatos é bom falar que a organizadora, a distribuidora, a publisher que organiza o campeonato dá uma mesada para os times para eles se manterem enquanto fora da franquia. Já na franquia não, quando eles estão em franquias, o valor é distribuído igualmente entre as organizações que fazem parte da franquia. E outra é venda de produtos, o merchandising em si, das marcas, e o streaming. Então, assim, os criadores de conteúdo, etc. Então, basicamente, as fatias são divididas nessa. E só para botar um pontinho final ali das marcas, né, para entender o quanto gera de credibilidade, o quanto o esporte no Brasil e no mundo estão crescendo, né? BMW, Itaú, Burger King, Vivo, Mastercard, Claro, Fusion, né, enquanto Red Bull, TIM, Visa, Adidas, os bancos, né, como eu falei, Itaú, Santander, está sempre envolvendo, e são marcas não endêmicas, na maioria dos casos, né? E a gente teve casos de, tipo, Nike e Adidas patrocinando uniformes. E a gente Uhum. via em times de futebol, né? Coca-Cola, Kit Kat. Então, assim, dá uma, né, pelo que o MD falou, gera uma credibilidade gigantesca, porque são marcas do dia a dia. E o que você falou do Faker, né? O Faker hoje, se ele aposentar, ele tem dinheiro para umas próximas 2 vidas, porque ele tem tanto produto que leva o nome dele, desde chaveirinho a produto de banho, shampoo, sabonete, refrigerante, que ele vive umas 3 vidas com o que ele tem de dinheiro. E na Coreia, ainda é mais do que nos Estados Unidos. A Coreia, você tem um refrigerante que leva a marca do League of Legends e produtos, o pessoal consome. Por Muito. isso que o público é Cara, tão engajado. tem macarrão instantâneo com marca do League of Legends. Inclusive, na loja da T1, ali no centro de treinamento deles, tem um cafezinho lá que você pode ir comer. E os produtos todos levam o nome de jogadores e ex-jogadores da T1. Tipo, tem o suco verde do Faker. Mas tem. E a galera vai comprar por causa do Faker. Não necessariamente porque é É, gostoso. hoje no Brasil a gente está vendo isso aí com algumas franquias de marcas que vieram de fora também, né? O caso do Burger King, que fez parceria com Free Fire, com Fortnite já, mas também PUBG agora eu tinha visto, acho que eles juntam no KFC, que também tá tendo em alguns lugares no Brasil. E é interessante ver, no caso, que até dentro dos esportes tem vários segmentos diferentes onde, às vezes, não competem, né? Acabam indo para um lugar parecido. Ah, se no caso a gente falou Free Fire, Fortnite e PUBG, são 3 FPS Battle Royale. Mas são 3 jogos diferentes, com públicos diferentes, mas que estão ali cada um com uma franquia diferente. Então, até olhar nesse sentido, a gente fala do mapeamento, pô, desses 800 milhões dos Estados Unidos, então, mas em quais modalidades que está sendo? Pô, depende de quais modalidades são mais fortes nos Estados Unidos. A gente falou aqui das coisas que são fortes na Coreia, o League of Legends, porque o MOBA, especificamente o League of Legends, é muito forte na Coreia. Mas é uma população muito menor em número absoluto em relação ao que você vai ter daí de mercado em relação a pessoas que estão assistindo e consumindo ativamente. Proporcionalmente falando, é mais alto na Coreia, mas no número absoluto acaba ainda ficando atrás do maior mercado que é os Estados Unidos e nesse sentido o Brasil já é o terceiro maior mercado de pessoas assistindo, né, consumindo produtos de esporte eletrônico. A tendência é melhorar, eu acho, mas depende de ter uma infraestrutura melhor para o cenário também. Senão, Exatamente. É uma das coisas que a gente tem visto, principalmente no Brasil, recentemente, é como essas marcas maiores, né, como Coca-Cola, Mastercard, a própria PayPal, que aqui no Brasil não é tão conhecida, mas lá fora é uma grande marca, tem se entendido como se colocar dentro do mercado. Aqui no Brasil, a gente não vê tanto isso. Nos Estados Unidos, na Ásia, a gente tem essa participação de mercado muito maior, né? Tipo,
levando em consideração, e o principal exemplo da Coca-Cola no Brasil é a parceria com o League of Legends, de ter uma latinha de Coca-Cola personalizada para o League of Legends, que a gente viu já 2, 3 anos seguidos em um ponto específico do ano. É como as marcas ainda estão entendendo como se colocar dentro do mercado brasileiro, por isso que a gente não tem tanto essa participação em questão de marketing mesmo das próprias marcas dentro do Brasil. Nos Estados Unidos, isso é difundido de uma forma gigantesca. Você tem marcas lá como casas de aposta, empresas que financiam alguma coisa, que tem ali uma participação dentro de algumas equipes, como a própria FTX, que era tinha o naming rights da TSM, e eles faziam isso diretamente no mercado. Eles tinham a TSM como uma das marcas, um dos produtos da própria FTX lá nos Estados Unidos. Então, por isso que tem uma diferença muito grande ainda desse dinheiro rodando dentro dos Estados Unidos. Na Coreia, se você for levar em consideração só esse exemplo da T1, de ter um produto especificamente, por mais que seja vários produtos, mas vamos colocar em um exemplo só, um café com o nome dos jogadores, com essa participação de mercado dentro dos esportes, com as figuras, os personagens que tem lá, a gente consegue ver que lá fora tem muito mais participação de mercado. As marcas têm essa sensibilidade de se colocar dentro do mercado. No Brasil ainda não se tem muito isso, porque ainda se estão estudando, né? Nos Estados Unidos deu muito certo, na Ásia deu muito certo, então aqui eles têm que entender qual que é o público e como eles vão se inserir dentro disso para que isso também funcione, né? Não adianta simplesmente você colocar a cara, fazer de qualquer forma que vai dar certo. O público é totalmente diferente, né? Eu acredito que essa questão de a gente falar de marcas e de, como eu posso dizer, de promoção de uma marca dentro do esporte eletrônico já é uma parada muito séria que a gente está falando aqui. Não assim, ai, nossa, a gente estava brincando antes. Mas é porque é aí que a gente entende, ou que a gente consegue explicar para que as pessoas entendam que as empresas estão levando o esporte eletrônico a sério. E as empresas levarem o esporte eletrônico a sério quer dizer que não é mais joguinho, não é só mais brincadeira. Por consequência, se aquilo gera dinheiro, existem pessoas querendo entrar. E eu acho que esse é um próximo assunto que a gente pode puxar aqui. As pessoas ou as empresas que estão investindo para ganhar dinheiro depois dentro do esporte eletrônico, né? Hoje em dia você tem muitos próprios times de futebol aqui do Brasil que entram para o mundo do esporte eletrônico. Por quê? Porque eles esperam não só desenvolver a sua marca, trazer a sua torcida para uma nova frente, mas você ter algum tipo de lucro a partir dali com investidores de fora. Então, digamos assim, o Flamengo quer abrir um time. Então, ele pega pessoas que vão investir ali naquele time, que elas, com o sucesso do time, com a venda de patrocínio, com a venda de camiseta, com a venda de Diaba 4, eles vão começar a ter lucro a partir daquele dinheiro deles que eles colocaram ali. E eu acredito que o Silvio tem algo a falar sobre isso, porque ele deu aquela puxadona de ar assim, ó. Então, Cara, é que assim, eu acho que é muito abstrato para quem está ouvindo, está nos assistindo, porque assim, quem já entende um pouco ou já está inserido no mercado, sabe mais ou menos como funciona. Mas assim, vou falar um pouco agora para a galera que está querendo entender como que funciona. Uma empresa vai lá e coloca dinheiro. O que ela vai ganhar com isso? Porque aham. assim, tem empresas que entram no investimento e não só no esportes, mas como tudo fala, olha, eu vou investir aqui tanto dinheiro, eu quero que você gere para mim tantas vendas. Eu quero Uhum. que em um mês esse dinheiro retorne para gente. Não funciona assim. Basicamente, uma das coisas que acontecem é você aproveitar da marca, da empresa, do time de futebol, enfim, para gerar visualização para a sua marca. Isso funciona de algumas formas. Uma delas é a audiência. Se tá transmitindo um jogo de League of Legends do teu time e o narrador fala da empresa, todas as pessoas que estão assistindo vão
saber da sua empresa e vão entender como ela funciona, como consumir o seu produto. Igual o exemplo do MD. Tá tendo uma entrevista lá do CBLOL e o cara tá com um Kit Kat na mão, pode gerar um consumo de imediato ali, uma vontade da pessoa consumir. E, pai, como que funciona a audiência? Para o pessoal ter uma ideia. Em 2018, isso a gente está falando de 5 anos atrás, qual que é o esporte hoje no mundo que gera mais audiência numa transmissão? A NFL com o Super Bowl, ou Super Bowl, como preferirem. E a final do League of Legends do mesmo ano, para você ter uma ideia, o Super Bowl teve uma audiência de 103 milhões de espectadores. A final do League of Legends teve 99 milhões de espectadores. Então, para você entender, é muito próximo tudo isso. Então, a audiência é um dos fatores de um retorno daquele investimento. Em 2017, a gente tinha entre torcedores ocasionais e entusiastas ali, e o pessoal que consome mesmo o jogo, 335 milhões de pessoas. E agora a gente está beirando 700. 5 anos depois. Tem uma prospecção que em 2025 a gente chegue a 900. Então, assim, é muita gente assistindo. E uma fatia dessas pessoas tem poder aquisitivo para consumir o produto, desde que seja feito de uma forma correta. Não simplesmente vou colocar ali, vou patrocinar para surfar nessa onda. Seja um apoio realmente à evolução do esportes. E o pessoal hoje, o torcedor, ele entende isso. Eu acho que a mensagem que fica é isso, né? Então, se você quer entrar, então assuma a seguinte possibilidade. Você ser uma pessoa que está só injetando dinheiro é uma coisa, mas você tentar olhar para como esse dinheiro está sendo injetado, aí sim você pode ter algum retorno, mas não pensando que vai ser um retorno financeiro imediato, no caso, não é o caso. Vai ser especialmente através, primeiro, de visibilidade, mas através desse branding que está sendo feito com todo um nicho, com toda um rol assim, de pessoas que estão consumindo aquele produto, no caso, inclusive, considerando que é um produto que está cada vez mais sendo consumido, então é você olhar, de certa maneira, para o futuro da sua própria marca, né? A gente está vendo aí algumas empresas que vão e voltam, mas o exemplo da Kit Kat aí, quando você for no mercado, você pegar um Kit Kat e não pegar outro chocolate, para eles é um retorno. Mesmo Sim. que eles não saibam especificamente que aquilo ali foi porque você viu mais propaganda do Kit Kat, porque está assistindo mais o CBLOL, por exemplo, mas querendo ou não, é um retorno, assim, não é um negócio visível, eu acho, não tem uma maneira de medir isso muito fácil, mas mas é muito bom ver também que cada vez mais essa parte de estatísticas, inclusive, o pessoal tem olhado para como que esse mercado gera tanto dinheiro também. Como que eu posso entrar nesse mercado e ter um retorno também, né? Pois Cada tu, vez mais a gente está vendo isso. pois tu. Na verdade, tem até como você me disse, né? Você fica checando a sacola de todo mundo que tá saindo no mercado e vendo. Se a pessoa comprou um Kit Kat, você fala, mas você comprou, você assiste CBLOL? Mas assim, brincadeiras à parte, falando um Não, pouquinho sobre. brincadeiras não, Kit Eu Kat. A gente achei. falou teu nome 10 vezes aqui. A gente quer, no mínimo, um mimo, tá, Kit Kat? Brincadeiras à parte? Como assim? Você vai chegar lá e falar, se você vai olhar pro cara, ver se ele contém um Kit Kat, se tem cara de nerdola, então também, daí você já checa direto. Mas aí vem o preconceito, né, Stu? O que é uma cara de Ai, nerdola? Todas as pessoas podem jogar. O cara pode ter 50 anos de idade, ser um executivo e jogar. E aí? Você aqui, pode ó. olhar por Onde esse está seu Deus podcast aqui, ó. agora? Olha, esse aqui, ó. Quatro nerdola aqui, ó. É, Já entrou no público aí, ó. quatro Imagina níveis ali, de ó. nerdola. Tá com camiseta de esportes, entendeu? Já é uma delas. Eu tenho uma É. pergunta que vai ficar no ar e eu espero que ela não seja respondida nesse podcast. Ixi. Bis ou Kit Kat? Fica a dica. Eu não vou falar, mas um deles tá na minha geladeira. Ixi. Se é Enfim. se é um deles, a gente já tem a resposta, né? Se fosse mais de um. É verdade. Olha só. Caraca, genial aí. Grandes brincadeiras. Mas, enfim. Eu tava tendo uma conversa hoje sobre isso. Que é assim, como você sabe que o teu investimento em algo, ou no caso do esporte eletrônico, ele tá trazendo para você de volta o que você espera. Muitas das vezes as pessoas estão esperando errado, tá? A gente tem que deixar muito claro isso. Às vezes a pessoa ela acha que, pô, eu tenho uma loja de periféricos.
tô vendo periféricos. E eu tô patrocinando o time, tô patrocinando a Fúria. Pô, eu vou começar a vender mais porque tô patrocinando a Fúria? Não, não é bem assim. Por quê? Leva em consideração diversos fatores. Não é só você estar patrocinando e a pessoa fazendo propaganda que vira obrigação do time acabar vendendo o produto que você tem a oferecer. Então, assim, tem eu chequei com uma pesquisa feita em janeiro de 2023, desse ano, que nós estamos gravando, porque alguns dos episódios que a gente tem ainda são de outros anos, da Tecnaview, é um site gringo, tá? Então não tem nada a ver com navegação nem nada antes que alguém me zoe. Mas eles fizeram um balanço de regiões do mundo em que as pessoas compram ou consomem mais as marcas que patrocinam as coisas que gosta dentro dos games e também o que relaciona aquela pessoa a comprar um produto. Então você tem a região asiática, a América do Sul e a Europa como maiores consumidores, estando ali mais ou menos empatado com a América do Norte, e o Oriente Médio e a África como bem pouco consumidor das marcas relacionadas aos esportes eletrônicos que elas consomem. Agora que vem o pulo do gato que eu fiquei bem surpreso na hora de ver. Os critérios que mais pesam para alguém comprar, segundo a pesquisa, e isso é uma pesquisa, e agora esses dados são dados mundo e não dados específicos de América do Norte, América do Sul, blá, 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 são inovação. Então, você tem um produto diferenciado dos outros, você tem algo que faz diferente. Serviço, então, se você presta um serviço que outros não prestam, ou se o seu produto é extremamente prático. E o quão recorrente você consome aquele produto. Essas são as categorias que mais fazem alguém consumir algo relacionado à marca que patrocina o seu time, o jogo que você gosta. Agora, preço e identificação são recursos que pesam, mas não tanto. E por último, a qualidade do produto, por incrível que pareça. Então você pensa assim, a pessoa ela vai olhar o preço, ela vai falar, putz, mas o preço tá um pouquinho mais caro. Mas se você olha e fala, meu, isso aqui presta para bastante coisa, vai ser bem legal usar isso aqui, ou isso aqui vai ser muito prático para mim, ou, pô, vou consumir isso aqui sempre, a pessoa meio que não liga pro preço. Porém, ela tem que se relacionar com aquilo. Então, tem muitos poréns, entendeu? Na hora de você relacionar o seu produto a uma marca, a um time, a um jogo, e você tem que fazer esse estudo antes para não acabar criando uma expectativa e frustrando ela depois e acabar não investindo mais. Acabar perdendo a sua oportunidade de conseguir um público novo por não saber o que esperar do seu investimento e como ele vai retornar. Eu brinquei de você chegar e checar a sacola de todo mundo para ver quem está comprando o Kit Kat e depois perguntar se assiste CBLOL, mas você tem que ter noção de que realmente você não vai conseguir controlar quantas pessoas compraram um Kit Kat por causa do CBLOL. Mas você vai ter a ideia de que as pessoas estão consumindo o Kit Kat por quê? Porque o meu público é um público jovem, meu público é um público que costuma consumir rotineiramente esse tipo de chocolate, e é um público que a imagem que eu quero passar é de um público descolado, de um público legal. Então eu vou investir, por exemplo, nos esportes eletrônicos que mais tem público jovem e não um público mais velho, como por exemplo o Dota, que já é um público mais sério, um público de pessoas um pouco mais velhas. Então você tem que ter noção de onde você está pisando e aonde que você está botando o seu dinheiro para ter realmente um retorno. E não simplesmente, pô, botei o dinheiro aqui, mas não está dando retorno do jeito que eu quero, ou não está dando retorno de qualquer forma, então eu vou embora. Né? Você tem que parar e pensar onde é que você está, o que e como você está fazendo. Então, acho que esses dados básicos que a gente encontra na internet, que a gente vê nos estudos, a Newzoo, no momento, ontem e hoje, eu estava me programando aí para fazer o programa, ela estava fora do ar, mas se você que está ouvindo gosta de pesquisar sobre e quer entender um pouco mais, a Newzoo é um site que tem uns gráficos muito práticos de você ver, sabe gráficozinho de pizza? Então, você que não entende muita coisa, gráficos em pizza é facinho de você entender, eles apresentam os dados e a partir daí você pode começar. Você vai ouvindo o Blackstage, você vai entendendo o que vai acontecendo, você vai pesquisar os dados por você mesmo e aí você entende que você pode vir aqui trazer um investimento para Hertz.
E se você busca investir em um público mais velho, você procura por jogadores de Dota, torcedores do Santos. E com certeza você vai Ah, ter um público mais velho, entendeu? Mas é totalmente isso, você saber aonde você está entrando, pô. Uhum. O nicho, na verdade, né? Porque dentro daquele nicho, daí, no caso, você vai ter uma, um impacto positivo de marketing, Sim. no caso. Que a pessoa vai, no caso, olhar ali para aquela marca no uniforme do time dela, por exemplo, e vai pensar, pô, os caras estão investindo numa equipe que eu gosto, por exemplo. Né? Os caras estão fazendo aí uma moral grande para uma organização que eu curto. Aí pode ser por causa do campeonato, inclusive, sabe? Bom, claro que daí vão ter algumas marcas que vão se especializar nesse nicho de esportes, mas não é algo que tá tão comum assim ainda aqui do Brasil, né? Mas o Uhum. pessoal tá começando aí, ó, organizando torneio, fazendo o torneio acontecer em evento já voltado ao público jovem no geral, como é Comic Con, né? Outros eventos do nicho assim que são voltados BGS. para o pessoal mais geek, tem Sim. vários exemplos no mundo inteiro, mas aqui no Brasil também está acontecendo no caso. Você já oferecer um produto ali, um serviço relacionado a esporte eletrônico, porque você sabe que boa parte do pessoal que está consumindo os outros produtos, outros serviços daquele evento, também consome isso, também estão interessados nesse tipo de coisa. Exato. Acho que a base do engajamento é essa, né? Primeiro tem que ter identificação. A pessoa se Sim. identifica, se encanta e vai engajar. E quando ela vê que, igual o Stu falou, né? Isso vem muito. A gente herda muito isso do futebol, né? Quando eu tô apoiando o meu time do coração e existe uma paixão envolvida, cada vez mais você vai indicar e falar mais para as outras pessoas. Isso é meio que consequência. E como dizem os mais antigos, né? Torcedores do Santos ou não, que o melhor marketing é o boca a boca, né? com É. certeza. Uma das coisas que a gente falou bastante de identificação foi alguma das marcas que a gente comentou, né? Como Adidas, como Nike. A gente viu a Puma fazendo uma parceria com a Ninjas em Pijamas recentemente, né? Dando a sua marca para as camisetas da NiP, mas principalmente o maior dos casos de identificação nesse caso foi a própria Marvel com a Team Liquid, que teve uma marca gigantesca de, de camisetas com os seus heróis, né? Os maiores heróis da época que estavam no cinema e tudo mais. E foi uma coisa de identificação mesmo, porque a Liquid ela foi atrás de algo que fizesse sentido para a torcida e algo que identificasse muito o momento que todo mundo estava vivendo, né? Que era essa fase de filmes de heróis, que estava em alta realmente a Marvel com os Avengers e tudo mais. Então, essa parte de identificação acaba pegando muito, né? Tanto que a Liquid teve um lucro gigantesco. Eu fui até pesquisar aqui nesse momento, mas eu não consegui achar. Mas eu conheço algumas pessoas de dentro da Liquid, dentro do Brasil, e realmente foi um boom estrondoso, assim. Teve realmente um retorno gigantesco, tanto para a marca Team Liquid, quanto para a marca Marvel, com Disney e tudo mais. Então é uma coisa que acaba favorecendo bastante essa parte de identificação, mesmo não sendo especificamente dos esportes, como a gente estava comentando, né? Não é um periférico, não é um fone, não é algo que você vai utilizar dentro de jogo, mas é algo que a pessoa olha, se identifica e acaba tendo essa sensibilidade de ir buscar um pouco mais esse produto, né? Sim. Com certeza. Eu acho que a gente pode relacionar muito o esporte eletrônico ao esporte tradicional nesse caso de consumo de produtos e até mesmo de empresários investindo ao fanatismo pelo esporte que você gosta, né? O esporte eletrônico que você gosta, ao time que você gosta. Quem nunca viu seu time mal e pensou, puta, se eu tivesse muita grana eu investiria, né? Então, assim, é, o que eu penso é que quando você consegue criar uma fanbase grande, você tem muita chance de capitalizar em cima disso. E não de forma é, predatória, que eu quero dizer, tipo, pô, vou fazer uma fanbase para ganhar dinheiro, ei, vou explorar. Não, não é disso que eu tô falando. Mas, por exemplo, quando você quando você culturalmente tem um público, mas um povo que gosta muito de algo, você gera
valor naquele produto indiretamente, ou quase que automaticamente. Como que a gente pode explicar isso? Recentemente a T1, time de LoL da T1, ganhou o Mundial de League of Legends. Ninguém menos do que o presidente da Coreia do Sul foi parabenizar o time publicamente pelo 4º título mundial. Quando você tem esse nível de importância dentro de uma sociedade, você gera um nível de valor naquele produto que antes ele não teria se não tivesse essa fala, se não tivesse essa procura, essa busca. É a lei da oferta e da procura, né? Quando você tem muita demanda por conteúdo daquilo, aquilo acaba subindo o preço, acaba valendo mais, acaba tendo mais importância, mais relevância, vai para o trending topics do Twitter, etc, etc. Eu acho que da mesma forma que nos Estados Unidos você tem um reforço, quando você tem as forças aéreas apoiando um time e, consequentemente, apoiando um jogo ou N modalidades, né? Porque às vezes ele apoia vários times, várias modalidades dentro da organização. Na Ásia, essa parte do presidente, do imperador, enfim, da figura que representa o país ali, ela tá parabenizando, tá, de certa forma, colocando os holofotes naquele jogo, gera mais credibilidade. E é Mas assim, mais, com certeza, mais pessoas vão estar olhando para o esportes. E, querendo ou não, né, a gente está vivendo uma nova realidade, né? Então, engatinhando para os Pan-Americanos, a gente já falou em outros podcasts nossos, futuramente para uma Olimpíada, tudo isso vai consolidando. A gente acaba chegando no patamar que nós gostaríamos de. Estamos nos afastando dos joguinhos e se tornando algo profissional, né? esporte mesmo, né? Esse negócio, o presidente da Coreia do Sul já tinha, inclusive tem um decreto lá que dispensa do serviço militar apenas, por exemplo, né? São raríssimas exceções, mas uma delas é quando ele é um atleta que representou a nacionalidade a nível mundial, assim, no caso, deu orgulho para o país dele de certa maneira. Então, quando teve os Jogos Asiáticos agora, a seleção da Coreia do Sul, os jogadores eram todos jovens, eles foram dispensados do serviço militar por causa disso. Mas por quê? Porque na Coreia do Sul é uma porcentagem relevante de pessoas, né? É a maioria já que consome esporte eletrônico e especificamente está consumindo esse League of Legends. E por quê? Também por causa dos resultados. Quando o time que está ganhando, o pessoal torce mesmo, no caso, né? No Brasil aqui é ainda, de certa maneira, bem popular o futebol eletrônico, o FPS, porque foi onde a gente se deu melhor também no resultado internacional, na verdade. Infelizmente, essa é a verdade. Não dá para dizer que não. Mas quando você relaciona isso com o esporte tradicional e como isso movimenta dinheiro, inclusive, é só a gente ver para a camisa da Seleção Brasileira de Futebol e o Guaraná Antártica lá, que é relacionado internacionalmente com o Brasil. E é uma marca que tá aí, ó, até dentro, fora do Brasil, o pessoal sabe que Guaraná, e não Quati, etc. Exatamente, cara. E você ter essa relevância de marca, muitas vezes passa por crescer junto com o time, ou crescer junto com aquele jogo, ou crescer junto com o que quer que seja, né? Então você também entrar hoje numa Penguin, entrar hoje numa Loud e falar quero participar, quero botar minha marca, bicho, vai sair caro. Então não é puxando a sardinha pro nosso lado, mas também, mas assim, quando você quer que a sua marca se desenvolva dentro de um lugar, bate naquilo que o Silvio falou no começo do nosso programa, que é hoje em dia não tem mais gente boba. O público hoje em dia sabe quem é que está comprando a ideia do esporte eletrônico e quem é que está surfando na onda. Então, quando você tem uma marca que está junto com, sei lá, com a Loud, quando a Loud ainda estava só no Free Fire começando, essa marca, ela, além de tudo, ela vai ter digamos, uma prioridade da Loud quando a Loud ficou grande. E por aí vai. Eu acho que vai muito desse nosso feeling também de compreender quem é que está realmente junto e também das empresas de entender, olha, acredito na causa de tal jogo, acredito que tal jogo vai crescer, acredito que pô,
querendo ou não, você olhava pro Free Fire no começo e falava como é que isso aqui vai superar Fortnite. Porque não tinha o gráfico, não tinha aquela jogabilidade lisa, não tinha o próprio público, né? O esporte eletrônico era muito relacionado a ter um computador legal para rodar um jogo legal. E isso mudou. E aqueles que tiveram o insight de entrar ali primeiro, tem a vantagem depois, né? Tipo, os últimos não serão os primeiros nesse caso. Então, quem entrou primeiro vai ter um passo à frente na questão de relacionar-se com o público, de conseguir vender a sua marca e de também fidelizar o cliente com a sua marca, né? Essa leitura aí é super correta, pô. Falar o que a Loud que começou no Free Fire e hoje foi campeã brasileira no League of Legends, foi campeão mundial no Valorant. É uma questão de organização, no caso, depois de planejamento, inclusive, etc. Você, no caso, quando vai investir em esportes, pô, invista da maneira certa. Então, se você não conhece muito, converse com alguém, então, ó, já começou ouvindo o podcast, já está fazendo um bom primeiro passo, no caso, mas converse com alguém que conheça um pouco mais o cenário, então, para saber qual seria o público mais apropriado, mas especialmente para que você entre sabendo o que está fazendo, apoiado por pessoas, tendo um certo apoio, assim, em relação a o jogo que você está querendo talvez Uhum. entrar, o tipo de transmissão que você está querendo fazer, o tipo de produto também, claro que vai influenciar um pouco, e você pensar em cada público que isso pode fazer diferença. Mas daí, tá investindo em pessoas, tá contratando pessoas que estão querendo fazer essa transmissão de conteúdo para pessoas que estão nesse mesmo nicho de esportes, pessoas do esportes produzindo para pessoas que querem consumir esportes. Daí, esse eu acho que é um dos principais fatores de você entender a diferença entre a marca que está querendo só injetar dinheiro, no caso, e surfar na onda, e aquela que está investindo numa formação mais continuada, especialmente no caso. Resumindo, então, né? A gente não. É muito difícil você entrar com uma marca que já está estabelecida, sim. Porque, primeiro, é caro. Segundo, porque você vai estar entrando num mar em que você não conhece. Então, resumindo, começa com os times pequenos, vamos acreditar em algumas causas, bora também crescer junto, porque daí a marca explode junto com o time. Vamos fechando por aqui. Eu quero saber se vocês têm alguma consideração final para fazer. Essa foi a minha. Quero saber se tem alguma consideração final para fazer. Mandar um salve para tia, mandar um beijo pro cachorro, fazer carinho na Dora, por aí vai. Minha consideração final é que a gente tá 0 programa sem falar de Marvel e de PEN. Putz, agora eu até esqueci a minha consideração Não, aqui assim, final. eu tenho que me defender aqui, ó. O cara primeiro joga aqui, eu tenho um problema pessoal com o Xion, que grava com a gente nos programas do Overview. Agora ele depois vai me chamar de Marvete e Penzete ao vivo nos programas. Tô vendo? Tô vendo. Não, Eu e é bom gravo falar que quem mutado. falou. Não, e é bom citar que não foi você que citou de Marvel hoje. Aí lá. Eu gravei mutado uma parte porque o Luke estava falando, porque quando ele começou a falar, eu falei, tá vindo. Tá Tá vindo, vindo, tá tá chegando. vindo. Já vou ter que apagar o quadrinho lá, que estamos a X programa sem falar de Marvel. E veio. E eu tava mutado, mas eu tava. Vocês que estão assistindo, voltem alguns minutos, vocês vão ver que eu tô roxo de tanto rir. Tá Porque tava rindo. vindo. Mas é isso. Não, Considerações finais. vai. A minha é essa. Estamos Ai, a ai. um total de 0 programas sem falar de PEN e de Marvel. Então, a minha consideração final aí é que olha só como a visibilidade faz diferença, né? O pessoal que não é visto não é lembrado, de quem for lembrado está no programa. A minha consideração final é basicamente patrocínio é necessário, não é só luxo, e a gente precisa de muita sensibilidade para que marcas também entendam qual que é a nossa necessidade quanto a esse investimento. Então, marcas entendam o que a gente está passando, entendam qual que é o cenário que vocês estão entrando para que isso aconteça, e faço das palavras do MD também, entendam as menores causas para que quando você exploda, a gente também exploda junto, e quando a gente exploda, vocês também explodam junto em questão de visibilidade e marketing. É isso, não deixa de seguir a gente nas redes sociais, obviamente, e minha consideração final é essa. É isso aí, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Como eu já falei, falta repetir, eu sou o MD, eu sou jornalista de esportes. A gente fica por aqui mais uma vez. Até o próximo programa. Beijo.